Oi, eu sou o Felipe e estamos no Zimbábue, uma nação com um passado longo e complexo. O primeiro Homo sapiens a pisar por aqui o fez há mais de 100 mil anos atrás. As origens exatas dos primeiros povos do Zimbábue, infelizmente, não são muito bem documentadas, mas acredita-se que descendem de algumas populações humanas primitivas que migraram do norte e oeste do continente africano para essa região ao longo de milhares de anos. As primeiras sociedades complexas conhecidas no Zimbábue foram os povos Sans, que viveram na região por milhares de anos antes da chegada dos povos de língua Bantu no século XI. Os Sans formavam uma sociedade caçadora-coletora que tinha uma profunda conexão espiritual com a terra, característica que se estendeu até os tempos atuais. Eles ainda estão presentes no Zimbábue hoje, embora seus números tenham diminuído desde a chegada dos Bantu e principalmente por causa da pressão das potências coloniais europeias. Os povos Bantus do Zimbábue, que hoje são o maior grupo étnico do país, trouxeram consigo uma tradição agrícola e metalúrgica mais avançada e logo estabeleceram o Reino do Zimbábue, que se tornou um dos maiores e mais poderosos estados do sul da África. O nome Zimbábue significa casas de pedra. Estabelecido, o Reino do Zimbábue era um estado centralizado com um sistema político hierárquico e seus cidadãos envolvidos no comércio, agricultura e metalurgia. Controlando o comércio de ouro e marfim do interior para a costa sudeste da África, o reino atingiu o seu auge nos séculos XV e XVI, mas começou a declinar no século XVII, devido a conflitos internos e pressões externas dos estados vizinhos. As potências coloniais europeias viraram seus olhinhos de predador para o Zimbábue no final do século XIX e a região se tornou uma colônia britânica em 1923. Durante esse período, os povos indígenas do Zimbábue foram submetidos à exploração, trabalho forçado e confisco de terras, e muitos foram forçados a trabalhar em minas e em plantações. Houve um declínio na qualidade de vida de muitos zimbabuanos e as tradições culturais foram minadas aos poucos. Depois que o Zimbábue conquistou a independência do Reino Unido em 1980, o país lutou contra a instabilidade política deixada para trás, dificuldades econômicas e o legado do colonialismo. Hoje, o país abriga uma grande variedade de povos e culturas, incluindo os Shona, os Ndebele e os Sans que eu citei. Ainda assim, mesmo com toda essa história conturbada, houve alguns povos que resistiram culturalmente. Resistiram tanto que até mesmo seus corpos carregam sinais disso. É nesse contexto do Zimbábue que encontramos o povo Vadoma. O povo Vadoma é um grupo étnico indígena encontrado na região de Kaniemba, no Zimbábue e algumas regiões próximas. Eles são um grupo relativamente pequeno e pouco conhecido, e as informações sobre eles são bem limitadas. Uma das características mais interessantes desse povo é que eles só têm 2 dedos nos pés, e por vezes apenas 2 dedos nas mãos. Mas a gente já chega lá. Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Ainda há um longo debate acadêmico sobre a sua história, cultura e modo de vida. Estudar povos tão fechados assim mexe não apenas com questões científicas, mas éticas também. Uma das coisas que se sabe sobre eles é que a sua língua é um dialeto distinto da língua Shona e distinta dos dialetos falados por outros grupos étnicos da região, o que sugere que o povo Vadoma possui uma herança cultural e linguística única, ou seja, eles são descendentes de algum povo diferente e sua cultura se formou de forma isolada. O povo Vadoma tem uma rica tradição cultural, incluindo música, dança e contação de histórias, que eles usam para celebrar eventos especiais e transmitir a sua história e cultura de uma geração para outra. Eles também têm uma forte tradição de comunidade e família, colocando uma grande ênfase na coesão social e no apoio mútuo. Na tradição do povo, eles devem se manter unidos até o fim, o que explica o seu isolamento e, por consequência, como conseguiram se proteger por todo esse tempo. Casamentos fora da tribo são proibidos.
Como muitos povos indígenas, o povo Vadoma enfrentou desafios nas últimas décadas, incluindo o deslocamento de suas terras ancestrais e perda das tradições culturais. No entanto, apesar desses desafios, o povo Vadoma manteve um forte senso de identidade, apoiando-se no isolamento. Acredita-se que essa condição que boa parte deles tem, fazendo com que alguns membros nasçam com apenas 2 dedos, seja uma malformação congênita. A condição acaba apresentando alguns desafios para ter uma vida básica, dificuldade para caminhar, correr e praticar outras atividades físicas, por exemplo. Ainda assim, o povo Vadoma se adaptou e desenvolveu o seu próprio estilo único de andar e se mover. Para eles, os pés com 2 dedos não são apenas uma característica física, mas também um símbolo de sua identidade. Com o passar dos anos, mais sociólogos têm se interessado em manter contato com o povo para entender a sua cultura e como eles se relacionam com essa característica curiosa, enquanto alguns dos pesquisadores estão interessados em estudar a genética do povo. Talvez o segredo para o mistério esteja em seu DNA, porque cientificamente isso tem um nome bem claro e que já é estudado há anos: ectrodactilia. A ectrodactilia, também conhecida como síndrome do pé de avestruz, é uma condição congênita rara, já que cerca de 1 em cada 90 mil nascidos vivos apresentam ela, caracterizada pela ausência ou redução de 1 ou mais dedos das mãos ou dos pés, dando ao membro afetado uma aparência de pinça ou garra, o que motivou alguns chamarem também de síndrome da mão de lagosta. Um dos primeiros registros da condição foi feita pelo anatomista italiano Ulisse Aldrovandi em 1592. Aldrovandi descreveu um caso de uma mulher que tinha dedos ausentes em suas mãos e pés. Desde então, muitos outros casos de ectrodactilia foram descritos e documentados por médicos e cientistas em todo o mundo. A causa exata da condição não é bem compreendida. Uma teoria, por exemplo, tenta explicar que a ectrodactilia é uma adaptação ao meio ambiente, uma versão bizarra e quase com toda certeza equivocada da seleção natural. Nessa teoria, os pés de 2 dedos do povo Vadoma teria surgido como uma forma de adaptação ao seu ambiente particular, permitindo que eles se movam mais facilmente pelo terreno acidentado e montanhoso que caracteriza essa região do Zimbábue. Mas o caminho mais correto vai em direção à genética mesmo. Alguns estudos sugeriram que a ectrodactilia é causada por mutações genéticas, enquanto outros sugeriram que pode ser o resultado da exposição a certas toxinas ambientais ou infecções durante o desenvolvimento do feto. Nos últimos anos, os avanços na pesquisa genética levaram a uma melhor compreensão das causas da ectrodactilia. Um estudo conduzido pelo geneticista John Marius Opitz foi publicado no American Journal of Medical Genetics. A equipe de Opitz descobriu que a ectrodactilia pode ser causada por mutações em vários genes diferentes, incluindo os genes TP63, EDA e WNT10A. Outro estudo conduzido pelo Dr. Mohammad Sheikh e publicado no Journal of Medical Genetics do Egito revelou que a ectrodactilia também pode ser causada pela exposição a certos fatores externos, por exemplo, se a mulher grávida consumir álcool ou usar tabaco. Ou seja, tem a ver com a genética, mas não se sabe a causa exata, porque talvez seja multifatorial. Possivelmente é uma questão epigenética. A epigenética é o estudo das mudanças que ocorrem na atividade dos nossos genes que não são causadas por alterações na sequência do DNA. Apesar das condições propostas, como o consumo de álcool e tabaco, não serem encontradas no povo Vadoma, o que nos aponta que outras causas devem ser procuradas. Para eles, inclusive, a explicação para essa característica é diferente. A mitologia do povo Vadoma do Zimbábue acaba por se misturar com as tradições dos povos Sans. A cultura está profundamente enraizada no mundo natural, com muitos de seus deuses e crenças centrados em plantas, animais e outros elementos da paisagem que os cercam. Uma das figuras centrais da mitologia Vadoma é o deus criador conhecido como Muari. Acredita-se que Muari tenha criado o mundo e todos os seus habitantes, e imbuído cada criatura com um propósito e papel específicos no mundo. Na mitologia Vadoma, Muari é frequentemente associado ao céu e é visto como fonte de toda luz, chuva e vida. Os Vadoma também acreditam em um panteão de deuses menores, cada um com o seu domínio específico. Por exemplo, existe um deus das florestas, um deus dos rios e um deus da caça. Esses deuses têm o poder de influenciar as vidas do povo Vadoma e muitas vezes são feitas oferendas a eles para garantir uma boa colheita, caçadas bem-sucedidas e outras bênçãos. Eles acreditam que são descendentes dos primeiros humanos, criados por Muari.
e acreditam que seus ancestrais viveram em harmonia com o mundo natural e os deuses, mas que com o tempo eles se tornaram cada vez mais egoístas e desconectados de sua herança espiritual. Em resposta, Muari enviou uma grande inundação para purificar o mundo e restaurar o equilíbrio, e o povo Vadoma estava entre os poucos que sobreviveram. O povo Vadoma também tem uma relação especial com o Baobá, que ocupa um lugar significativo em sua mitologia e cultura. O baobá é visto como um símbolo de força e resiliência, pois seu tronco maciço e raízes profundas são capazes de suportar até as condições mais adversas. Na mitologia dos Vadoma, o baobá também está associado à criação, pois acredita-se que tenha sido uma das primeiras árvores a emergir da terra após o dilúvio. A dúvida que fica para ser respondida é o quanto dessa mitologia é original do povo, porque o relato se parece muito com o dilúvio bíblico, indicando que talvez tenha tido influência das populações europeias. O símbolo que marcaria essa nova chance ao povo são os dedos fendidos, característica única que marca o lugar de piedade de Muari. Desde então, segundo a tradição, algumas pessoas da tribo nascem com os dedos fendidos para lembrá-los de Muari. É claro que não são todos que nascem com essa característica, mas é a população com a maior taxa da condição em todo o mundo. Das explicações místicas até a ciência, a verdade é que talvez a gente ainda demore um pouco para ter todas as respostas e explicar com exatidão por que esse povo tem o corpo assim. Eu comentei sobre como a condição poderia ser genética, mas expressada por fatores externos, mas tem um fato sobre essa cultura que ajuda a entender o que está acontecendo aqui. Os pés com 2 dedos do povo Vadoma provavelmente são o resultado de anos sem variação genética nos relacionamentos da tribo. Assim, a condição foi transmitida de geração em geração. Essa mutação pode ter surgido espontaneamente ou pode ter sido introduzida na população por meio de casamentos com outro grupo. De qualquer forma, como um povo extremamente fechado, ainda que não houvesse a prática do incesto, a variação genética continuava limitada. E com essa explicação, sim, isso é evolução pura. Independentemente da causa dessa peculiaridade nos pés e mãos, o povo Vadoma continua instigando a nossa curiosidade como um pedaço fascinante do que é a espécie humana. Quanto mais a gente conhece gente igual a gente percebe que é tudo muito diferente. É por isso que a gente se vê no próximo vídeo. Fui.